Olá, pessoal. Se vocês vieram em busca de novas questões do Sebrasp para raciocínio lógico, vocês vieram no lugar certo. Essa prova foi realizada no dia 11 de outubro de 2020. São 10 questões de raciocínio lógico e foi para o processo seletivo do Ministério da Economia. A prova eu participei, foi feita aqui em Brasília, foi realizada aqui em Brasília, mas também tiveram aplicações simultâneas em outros estados do Brasil. Então, vamos lá e estudem comigo. Vamos corrigir então os itens 41, 42 e 43. Considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras. Proposições sejam verdadeiras. Se o processo foi relatado e foi assinado, então ele foi discutido em reunião. Proposição P. Ele quer que eu considere que isso aqui tudo é verdadeiro. Se o processo não foi relatado, então ele não foi assinado. Isso aqui também tudo ele quer que eu considere que seja verdadeiro. Com base nessas informações, julgue os itens a seguir. 41. A proposição: se o processo não foi discutido em reunião, então ele não foi assinado, é verdadeira? Essa proposição é verdadeira? Para eu conseguir chegar a essa conclusão ou não, eu preciso saber desse pedacinho e desse pedacinho, se ele foi ou não assinado, ou se ele foi discutido em reunião ou não. Para isso, eu vou ter que valorar, colocar valores aqui que atendam tanto a proposição P e a proposição Q, que atendam essas duas proposições, certo? E que, utilizando na 41, eu chegue a alguma conclusão, se ela vai ser verdadeira ou não. Repare que aqui falou o processo foi relatado e aqui o processo não foi relatado. O processo foi assinado, ele não foi assinado. Então eu tenho proposições repetidas aqui, elas não são independentes, elas estão relacionadas. Então o valor que eu colocar na proposição P, ele vai estar aqui na proposição Q também, só que ele vai estar, como tem um não aqui, ele vai estar ao contrário. E fazendo dessa forma, eu tenho que atender as duas como verdadeira. É isso que a gente tem que tentar. O que é certo é o seguinte: são duas proposições de se então. Então, o se A, então B, nós temos três formas de chegar a uma proposição verdadeira, que é o que a gente tem aqui. Ou a gente vai falar que a primeira parte da proposição é V e a segunda parte também é V. Ou a gente vai falar que é F e a segunda parte também é F. Ou a gente vai falar que é F, então a outra parte é V. O se então, em qualquer uma dessas situações, vai me dar um resultado verdadeiro. O único que fica de fora aqui é o famoso Vera Fischer. Vera Fischer. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Isso aqui está fora de cogitação. Vamos lá. Vamos começar a atribuir valores. Vou começar fazendo V e V. Por que V e V? Porque é a primeira da tabela. Qual que eu devo usar se eu tenho três alternativas? Qualquer uma. Qualquer uma dessas que você conseguir provar que as duas são verdadeiras, você já pode considerar como verdadeira e tentar resolver a questão 41. Ok? Então, eu vou começar pela primeira aqui, que é a que está na ordem. Bom, V, então V. Então, tudo isso daqui eu vou considerar como V. Eu vou colocar valores para que isso aqui seja V. E vou colocar valores aqui para que aqui também seja V. Se o processo foi relatado, para que aqui seja V, eu tenho que colocar um V aqui. E foi assinado, também tem que colocar V aqui, porque V e V vai me dar o V que eu quero. Esses dois aqui, ó, juntos, me dão esse V aqui. V e F ia me dar F, FV ia me dar F, FF ia me dar F. Então, para atender essa primeira condição, que é essa que eu estou tentando fazer aqui, ó,
certo? Eu tenho que foi relatado é V e foi assinado é V. Então, para a proposição continuar sendo toda verdadeira, então ele foi discutido em reunião, também tem que ser verdadeiro. Então, discutido em reunião, também vou considerar como verdadeiro. Mais um Vzinho aqui. 3 Vzinhos me dá um Vzão, né? Digamos assim, esse V todo aqui, dá assertivo. Agora, se eu coloquei aqui V, eu sou obrigado aqui a colocar alfa, F, né? Colocar falso, porque elas estão relacionadas. Foi relatado aqui a negação. Se o processo não foi relatado, é falso. Então, ele não foi assinado. Também é falso. Eu coloquei que ele foi assinado aqui, é falso. E falso, então falso me dá verdadeiro? Dá. É uma das alternativas que eu tenho aqui. Ó. Falso, então falso também me dá verdadeiro. Então, esses dois falsos aqui me leva também a uma situação de verdadeiro, que é esse V, né? Aqui. Correto? Bom, então a gente já conseguiu uma situação aqui que eu considero todas verdadeiras. O que, que eu considerei? O processo foi relatado. Isso aqui para mim foi verdadeiro. O processo foi assinado. Foi assinado, eu também considerei como verdadeiro. E o processo foi discutido em reunião. Processo foi discutido em reunião. Foi discutido. Vou colocar só discutido aqui. Então, e aqui ficou falso, porque é o contrário dessa, então não tenho mais nenhuma outra proposição. Então, essas aqui são as minhas verdades, que eu consigo fazer as duas sentenças ao mesmo tempo ficar verdadeiro. Qualquer uma outra que eu usar e eu conseguir fazer também, vai dar certo. Ok? Vamos para a questão 41. Se o processo não foi discutido em reunião, o processo não foi discutido em reunião. Então, o processo, para mim, foi discutido, é verdade. Não foi discutido aqui, então é falso. Então, ele não foi assinado, é verdadeira. Ele foi assinado, para mim, é verdadeira. Aqui, então, também, ele não foi assinado, é falso. Então, eu tenho uma situação aqui que ficou falso, então falso. Falso, então falso, me dá uma situação verdadeira? Dá. É esse aqui, ó, também. É como se fosse a outra ali, ó. Falso, então falso, me dá uma proposição verdadeira. Então, essa questão aqui é a questão certa. Essa questão não é uma questão muito fácil para explicar, mas você conhecendo essa lógica, ela é fácil de se resolver depois que você treinou algumas vezes, ok? E as outras situações? Se eu tivesse tentado usar aqui falso e falso, também daria certo? Também daria. Se tivesse tentado falso e verdadeiro, também daria? Também daria. Se você conseguisse atender as duas ao mesmo tempo com essas outras situações aqui, você também chegaria à mesma resposta aqui. Você chegaria que aqui é certo, ok? Questão 42. O valor lógico da proposição que, então, P ou Q é sempre verdadeiro. Na hora que eu fiz essa questão na prova, eu fiquei na dúvida se para julgar essa questão eu deveria considerar que P e Q eram verdadeiras, ou seja, uma continuação disso daqui, ó, julgue os itens a seguir. Na hora da prova você fica com medo de tudo, né? Então eu fiquei preocupado se eu deveria considerar V e V para P e Q. Acredito que sim. Então, fazendo isso, o que eu teria? V, então, se, porque Q vale V, P também vale V. V, então, V ou V, esse aqui é o V do Q, esse aqui, V do Q. Esse aqui já é o verdadeiro do P também. P, Q. O que eu vou ter? Eu vou ter V, então, V, que vai dar uma
sentença verdadeira, vai ser sempre verdadeira. Correto? Considerando os itens. Mas a minha dúvida também era se poderia ser qualquer Q, P ou Q. E se for qualquer P ou Q, eu nem precisava ter pensado, ficado em dúvida nem nada, porque isso daqui é uma tautologia. Ou seja, sempre vai ser verdadeiro, independente se eu considerasse esse P e Q, se fossem outros, de qualquer forma, qualquer proposição, quando eu tiver um que, então P ou Q, vai dar sempre verdadeiro. Vamos tirar a prova? Olha lá. Digamos se eu considero uma tabela verdade, que vale verdadeiro, certo? Ou seja, do outro lado, lá do que, eu vou ter que colocar verdadeiro também. O P, ele vai poder ser V ou F, né? Na minha escolha aqui. Aqui tem um ou entre os dois. Ou seja, o ou, o que eu preciso de um ou? Se eu tiver um verdadeiro, sempre vai ser verdadeiro. Então eu vou ter sempre aqui V e do outro lado V, certo? Então, ou seja, para o valor V, eu vou ter sempre a situação verdadeira. E para o valor F? Se eu colocar F aqui e colocar um F do lado de cá, o que acontece? Num se então, quando eu tenho F na frente, o F na primeira proposição, não importa o que tem do outro lado, também vai ser, a proposição toda vai ser verdadeira. Então eu posso ter aqui uma resposta verdadeira ou falsa que não me importa, porque eu também tenho F. Ou seja, isso aqui é uma tautologia, sempre será verdadeiro em qualquer situação. Ok? Então aqui é verdadeiro. Se fosse algum outro tipo de proposição, e aí talvez a minha dúvida tivesse pertinência, né? Se eu deveria considerar V e V aqui ou não. Mas no caso aqui, sendo uma tautologia, dependente do que eu pensasse, ia dar verdadeiro. Vamos para a questão agora 43. Espero que vocês tenham entendido aí o meu raciocínio aqui nessa situação. Tá bom? Agora, a questão 43 fala: a proposição que é equivalente à proposição se o processo foi relatado, então ele foi assinado. Eu vou pegar o que está aqui em cima, e vou fazer uma equivalência. Alguém sabe me dizer aí qual que é a equivalência? Se A, então B, porque aqui eu tenho uma situação. Se alguma coisa, então outra. Qual que é a equivalência que eu tenho outro se? Só pode ser uma, que é o voltar negando. É o se, não B, então não A. Você nega isso daqui e coloca lá na frente, e você nega isso daqui e coloca aqui no então. São proposições equivalentes, elas dão a mesma resposta na tabela verdade. Então vamos fazer isso? Se não B. O que é B? É a segunda parte aqui, isso aqui é B. Né? Voltar negando. Ele não foi assinado. Então o processo, se né, o processo não foi. Aí eu vou negar, então não tenho não. Então, na verdade, vamos já tirar o não aqui. Se o processo foi assinado, então eu nego a primeira. Se o processo não foi relatado, é o quê? O processo, ou então eu posso colocar aqui do jeito que ele costuma usar, ele foi o quê? Se o processo não foi relatado, ele foi relatado. Aqui, na afirmativa, ele falou, se o processo foi relatado, então ele foi assinado. Não, é o contrário. Se o processo foi assinado, então ele foi relatado.
É diferente dizer desta forma aqui, nessa ordem. Então essa questão aqui está errada, ok? O que você tem que saber aqui é que quando você quer uma equivalência de um se e que tenha outro se, você volta negando, tá bom? Vamos para os itens agora 44 e 45. Item 44. Julgue os itens seguintes relativos à lógica proposicional e à lógica de primeira ordem. Os documentos A, B e C pertencem a João, Paulo e Arthur. Não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que se documento A for arquivado, então o documento C será arquivado. O documento B não será arquivado. O documento pertencente a João será arquivado se e somente se o documento pertencente a Arthur for arquivado. Exatamente 2 desses documentos não serão arquivados. Assertiva. Com base nessas informações, conclui-se que o documento C pertence a Paulo e será arquivado. O que nós temos aqui? Nós temos que, a partir dessa lógica proposicional aqui, dessas situações que ele considerou como verdadeira, ver se a gente consegue chegar nessa verdade aqui. O que a gente tem? A gente tem 3 documentos, o documento A, B e C. E a gente tem João, Paulo e Arthur. O que para a gente é verdade? As verdades são assertivas verdadeiras, que ele citou ali. Verdadeiras. Afirmações verdadeiras. Ele falou que se o documento A for arquivado, se A for arquivado, então o documento C será arquivado. C será arquivado. Também falou que o documento B não será arquivado. Ele falou também que o documento pertencente a João, então, o documento do João será arquivado, se e somente se o documento do Arthur for arquivado. E por último, ele nos afirmou que exatamente dois documentos serão arquivados. Arquivados. Então, aqui onde eu escrevi arq é sempre arquivado, 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 não será arquivado, será arquivado, arquivado. Ok? Agora a gente vai ter que tentar descobrir de quem que é quem, o documento de quem é quem. Primeiro, o que, que ele falou para a gente? 2 documentos. Na verdade, ele falou que os 2 documentos não serão arquivados, tá? Desculpa aqui, não serão arquivados, não serão. Vamos lá. O que a gente tem de certeza que não é nenhuma condicional, não é nenhum se. A gente sabe que 2 documentos não serão arquivados. Isso aqui é uma afirmativa. E a gente sabe que o documento B não será arquivado. O B não será arquivado. Isso aqui ele já falou de brinde aqui. Não será arquivado.
E 2 não serão arquivados. Então é B mais alguém, mais outro. O B já está no meio, não sei quem que é o outro. Ok? Não será arquivado. Se aqui a gente tem um se somente se. O que a gente sabe do se somente se? A gente sabe o seguinte: para isso daqui ser verdadeiro, e ele falou, se ele afirmou, a gente tem que considerar que é verdadeiro, certo? Para isso aqui ser verdadeiro, tem duas situações. Ou os dois são verdadeiros, ou seja, o documento do João vai ser arquivado e o documento do Arthur vai ser arquivado, né? Porque isso aqui só acontece se esse acontecer, ou então nenhum dos dois. Isso aqui também é verdadeiro quando isso acontece. Ok. Vamos lá. O documento do João for arquivado e o documento do Arthur for arquivado, quantos arquivos arquivados a gente vai ter? Dois. Mas a gente não pode ter dois arquivos, dois documentos arquivados, porque a gente tem mais uma informação aqui, ó, que vem dessa aqui. Se dois documentos não serão arquivados, só me resta um documento. Então, um documento será arquivado. Um documento será arquivado. Eu consigo deduzir isso daqui a partir dessa informação que ele me deu aqui. Se dois não serão, eu tenho três, então um será. Ok? E se eu considerar aqui os dois verdadeiros? Eu vou ter documento do João ser arquivado e o documento do Arthur ser arquivado. Não vai dar certo, de acordo com o que a gente já sabe. Só pode ser um arquivado, porque dois eu já sei que não são. Beleza, então isso aqui está fora. Então, dois documentos não serão arquivados. O documento do João não vai ser arquivado e o documento do Arthur não vai ser arquivado. Isso aqui é uma coisa que a gente já descobriu. Então, o que, que a gente descobriu? Só sobrou um arquivo, né? Eu sei que o do João não vai ser arquivado. Então, eu tenho lá, João não vai ser. E temos também que Arthur não vai ser. Quem é que vai ser? Paulo. Paulo, sim. Paulo vai ser arquivado. Ok? Então, eu já descobri uma coisa. Eu já descobri que o documento que vai ser arquivado é o de Paulo. Agora eu preciso saber que letra que é esse documento, né? Se é o A, B ou C. Vamos agora para a análise desse se. Como é que funciona o se? Se a gente tiver verdadeiro, verdadeiro, a afirmativa vai ser verdadeira. A gente tem que falso, falso, a afirmativa vai ser verdadeiro. E a gente tem que falso, verdadeiro, a afirmativa vai ser verdadeira. É alguma dessas situações. Mas agora a gente vai analisar que nem a gente analisou o se e somente se. Se os dois forem verdadeiros, o A for arquivado e o C arquivado, eu vou estourar também, não vou? Porque eu só tenho um que vai ser arquivado. Então não pode ser os dois. Essa situação V e V não é. E se os dois forem falso? Não vai ser arquivado A e não vai ser arquivado C. O que, que acontece? Ué, o B também não vai ser, então ninguém vai ser arquivado. Então falso com falso também não pode, né? Porque eu já sei que B não vai. Se eu falar que os dois são falsos, o A não vai, o C não vai, ou seja, ninguém vai. Então, já descobrimos que só resta para a gente aqui, ó, F e V. O A vai ser arquivado, não vai ser arquivado, né? Falso. E o C vai ser arquivado. Quem que vai ser arquivado? O C. O C é de quem? É do Paulo. Então, Paulo é a letra C. É o que vai ser arquivado. O que, que a assertiva fala? Com base nessas informações, conclui-se que o documento C pertence a Paulo. Então, isso aqui está certo. E acabou aqui a questão. Ah, mas eu não descobri se o A é do João, o B é do Arthur. Não descobriu nem vai descobrir. Com essas informações aqui, você não vai conseguir descobrir isso. Beleza? Vamos resolver agora a questão 45. Deixa eu ver aqui.
A questão 45 está perdida aqui embaixo. Deixa eu colocar ela mais para cima aqui. Vamos resolver essa questão 45. A negação da proposição todas as reuniões devem ser gravadas por mídias digitais. A negação é corretamente expressa por nenhuma reunião deve ser gravada por mídias digitais. Essa aqui é para compensar o tempo que a gente perdeu nas outras. A negação de todas, de todo, toda vez que você vê a negação de todas, nunca vai ser nenhum. Vai ser o quê? Algum. Você só precisa furar a regra. Todas as reuniões devem ser gravadas? Se uma já foi, já não foi gravada, já furou aí a regra. Então, alguma, a negação é alguma reunião deve ser gravada. Deve ser gravada por mídias digitais. Pam, pam, pam. Ok? Então não é nenhuma. A negação de todas é alguma. E essa questão aqui, a gente não perde nenhum tempo e passa para frente. Questão errada. Ok? Vamos para a questão 46 e 47. O setor de gestão de pessoas de determinada empresa realiza regularmente a análise de pedidos de férias e de licenças dos seus funcionários. Os pedidos são feitos em processos em que um funcionário solicita apenas férias, apenas licença ou ambos férias e licença. Em determinado dia, 30 processos foram analisados, nos quais constavam 15 pedidos de férias e 23 pedidos de licença. Para resolver essa questão, a gente precisa saber um pouquinho de conjuntos, teoria de conjuntos, fazer diagramação, fica mais fácil. Então, o que a gente tem? A gente tem pedidos de férias, vou colocar aqui, pedidos de férias, pedidos de licença ou ambos, certo? Só que a gente tem pedidos de férias, 15, pedidos de licença, 23. E no total, a gente só tem 30 processos. Aqui vai passar. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem pedidos de licença, pedidos de férias, e aí a gente tem aqui, ó, pedidos de licença, pedidos de férias, e tem algo aqui no meio que é comum aos dois. Como é que a gente consegue saber quantos que são comuns? 15 mais 23, 38. Passou quanto de 30? Passaram 8. 8 pedidos além de 30. Então aqui no meio a gente tem 8. E é assim que a gente se calcula quando eles dão a informação de tem um tipo, tem outro, e quer saber qual que é a interseção. Você pega o total menos, você pega o total dos processos menos aquilo que, né, o total de pedidos individualmente menos o total geral aqui que é 30. Funciona inclusive se tivesse aqui nenhum. Ah, e 5, não, ninguém fez pedido, 5 pessoas também ia funcionar. Se a gente aqui tem 8, eu quero saber quantos que eu tenho aqui, ó, que só pediram férias. Aqui é pedido de férias, aqui é pedido de licenças. Então é só eu pegar e, uma borrachinha aqui, subtrair. 15 menos 8, eu tenho 7. 23 menos 8, eu tenho 15.
Somando tudo isso daqui dá 30. Qual que é a questão? A quantidade de processos analisados nesse dia, que eram referentes apenas a férias, é igual a 8. Apenas a férias é isso aqui. 7 e não 8. A questão aqui está errada. Ok? Questão 47. Vamos lá para a questão agora 47. Essa questão de conjuntos aqui, ela também, depois que você praticou um pouquinho, ela é bem simples. Suponha que uma quantidade X de novos processos tenha sido enviada a esse setor. Então, eu tinha 30 processos e mandei uma quantidade X para ele. E que, ao final do expediente, apenas a metade do total de processos, então apenas a metade disso, incluídos novos, né? Incluídos novos, então por isso que é metade disso tudo, tenha sido relatada. Então, esses aqui, ó, foram relatados. Nessa situação, se a quantidade de processos relatados nesse dia é igual a 26, agora ele deu até a quantidade para a gente. Quantos que foram relatados? 26. Então, X, o que é o X? Novos processos é menor que 20. Foram dados uma quantidade aqui menor do que 20? Foi dada uma quantidade menor do que 20? Vamos ver, né? 2, 20, 30 mais x, aqui tem um umzinho aqui, ó, a gente vai multiplicar, cruzado. 30 mais x igual a 2 vezes 26. X é igual a 52, passo 30 para o outro lado, menos 30, que é igual a 22. É menor que 20? Não. Questão errada. Tranquilo também. Resolvido. Vamos agora para as questões 48, 49 e 50. Questão 48. Supondo que cada um dos 30 processos analisados nesse dia tenha uma quantidade diferente de páginas. Tenha uma quantidade diferente de páginas. Isso aqui eu vou grifar porque isso aqui é uma dica importante. Que o processo com menor quantidade de páginas tenha 20 páginas. O que tem menor quantidade tem 20. E que metade dos processos tenha, cada um, mais do que 50, mais de 50 páginas. Conclui-se que mais de 1.100 páginas foram analisadas naquele dia. Então eu vou desenhar aqui para ficar mais fácil. Eu tenho aqui, ó, um bolo de processos. Um em cima do outro aqui. Eu tenho 50% dos processos que ele falou, eu tenho mais do que 50 páginas. E eu tenho outros 50, que o menor deles começa com 20 páginas. Então são os fininhos aqui. Eu tenho os processos aqui que começam com 20 páginas. E aqui eu tenho os processos que são os mais parrudos aqui, né? Tem mais páginas. Começam com 50 páginas. Ok? E aí ele quer saber o seguinte: somando as páginas desses processos aqui, mais de 1.100 páginas serão analisadas, foram analisadas. Então, quando eu analisar isso aqui tudo, eu vou ter mais do que 1.100 páginas. Como é que eu fiz essa questão lá na hora da prova? Primeiro, eu falei assim, ó, será que eu pensei assim, será que se todos os processos tiverem o mesmo número de páginas, eu já estouro esses 1.100? Porque aqui está falando que é quantidade diferente. Mas de repente já estoura aqui. Se eu pegar aqui todos com a quantidade mínima, 50. Aqui no caso, ó, maior que 50 começa do 51. E aqui ele fala que o menor tem 20 e começa do 20.
Os mais fininhos aqui começam do 20. No mínimo, né? Mas a gente tem que se basear no mínimo, porque a gente não pode ter uma situação que vai dar menos de 1.100 páginas. Né? Que vai dar mais de 1.100 páginas, mas deixar de fora alguma que dê menos. Então a gente tem que calcular pelo mínimo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho 15 processos que começam do 20. Então aqui dá 5 vezes 0 dá 100, 5 e 20. Então eu tenho 300 páginas com esses processos aqui que são os fininhos. Na verdade, não são apenas 20 páginas, tá? É mais do que 20. Porque eu não posso ter processos repetidos. Então aqui é 20, 21, 22, 23 e assim vai, até completar o do 20 até o 34. 34 páginas. E aqui, a mesma coisa. Eu tenho 15 processos com mais de 50. Então, no mínimo, vai ter 51 páginas. Então, o que eu tenho aqui? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25. 1 vezes 51, 5, 6, 7. 765 páginas. Isso se todos eles tivessem 51 páginas, se todos eles tivessem 20 páginas. Então, só aqui eu já tenho quantas páginas? 765 mais 300. Eu tenho 1.065 páginas. Ok? E acho que era isso que o examinador queria pegar quem não prestasse atenção, porque você podia fazer esse cálculo aqui com todos com páginas iguais e falar aqui o seguinte, ó, são mais? Não, é falso. Mas aí você tem que lembrar que eu não posso ter repetidos. Não posso ter. Então eu vou somar agora as unidades dos processos aqui, ó, 23, 24. Então eu tenho um processo com 20 páginas, tenho com 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, até 34. E também a mesma coisa do lado dos 50. Eu tenho um processo com 51 páginas, começa do 51, 52. Eu não posso ter processo com páginas iguais. E quando eu somo só esses aqui, ó, eu nem vou pegar tudo, vou pegar só esses aqui, ó, o que eu contei na hora. Aqui eu já passei 10 páginas de 20, que eu já tenho 10. Certo? Já passei 10 de 20, que é de 20 até 30, eu passei 10 páginas. Eu só estou precisando aqui de mais 35 para passar de 1.100. Se eu conseguir mais 35 páginas, eu já passo de 1.100. Ó, 10, aqui deu 10. 9, passaram 9 com 10 também. 8 e 2, 10. Já tenho 30 páginas aqui, ó. 7 com 3, 10. 6 com 4, 10. Ou seja, eu já só com esse tanto aqui, só com essas unidades aqui que passaram, eu já tenho 40 páginas, eu já vou dar, vai ser maior que 1.100. Tá? Aqui já deu 1.105, aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50. 50, na verdade dá até 1.115. 1.115 é maior do que 1.100. Então, não preciso fazer mais conta nem nada, e já essa questão aqui está correta, foram mais do que 1.100 páginas. Certo. Qual que era o peguinho aqui? Se alguém não prestou atenção nessa dica aqui, ó, eles têm quantidades diferentes de páginas. E poderia acabar vacilando e colocado 20 do jeito que eu tinha feito antes, ia dar menos realmente. Beleza? Ótimo. Questão 49. Vamos ver se eu tenho um espaço aqui para resolver. 49. Questão 49. Se todos os processos foram analisados individualmente nesse dia, então a probabilidade de um processo específico ter sido o primeiro a ser analisado é superior a 1 sobre 10. Então, essa aqui é uma questão de probabilidade, né? E como é que funciona a probabilidade? Quando você tem muitas coisas num lugar só, né? Você tem
sei lá, um saco cheio de bolinhas aqui e você quer tirar só uma. Então é o que você quer sobre aquilo que você tem. Aquilo que você tem. O que eu quero? Eu quero um processo. Eu vou tirar um processo específico. E o que eu tenho? Ora, eu tenho 30 processos. Ou seja, a probabilidade é de 1/30avos. Essa aqui é a probabilidade. E ele perguntou se a probabilidade é maior do que 1/10. E aqui que eu acho que está o peguinho da questão. Se a pessoa estava distraída, pode falar assim, 30 é maior que 10. Mas na verdade é o quê? 1/30 é menor do que 1/10. Né? 1/30 é 1 dividido em 30 pedacinhos, então dá 0,0333. E 1/10 é 0,1. Na verdade, a probabilidade de você pegar um processo é menor do que 1/10, é inferior. Então não é superior. E essa questão aqui está errada. Então ele queria que você soubesse fazer a continha da probabilidade e que entendesse também sobre fração. Questão número 50, para fechar a prova aqui com chave de ouro, a correção. Espero que vocês estejam curtindo aí essa correção. É o seguinte, se dois desses processos forem aleatoriamente selecionados para auditoria, então a quantidade de pares de processos possíveis será superior a 400. Essa é uma questão de análise combinatória, de combinação, eu fiz assim, combinação de 30 processos, 2 a 2. Por que combinação e não arranjo? Ora, vamos lembrar, arranjo é quando a ordem importa. E combinação é quando a ordem que a gente tira do grupo não importa. Que a ordem não importa. Aqui é a combinação. Ordem não importa. Combinação. Arranjo importa. É no caso de senha, né? Então é nesses casos aí que a gente usa arranjo. Combinação de 30 2 a 2 a gente já mata a questão. Ou seja, é 30 fatorial sobre 2 fatorial que multiplica 30 menos 2 fatorial. Isso aqui me dá 30 vezes 29 vezes 28 fatorial. Vou colocar 28 porque aqui eu vou subtrair. 30 menos 2 dá 28 fatorial. E 2 fatorial é 2 mesmo. 2 vezes 1. Eu cancelo esse 28 com esse 28. Simplifico 30 por 2 aqui dá 15. E aí a nossa resposta é exatamente 15 vezes 29. 15 vezes 29. Vou fazer aqui bem rapidinho. 5 vezes 9, 45. Vai 4. 5 vezes 2, 10, 14. 1 vezes 29, 29. 5. 9 com 4, 13. Vai 1. 435. Essa é a resposta. Será superior a 400? Sim. Correto. Correto. Certo, correto. 435 é maior do que 400. E finalizamos a correção de mais uma prova, ok? Aqui não deu para ver aqui cortou um pouquinho aqui a multiplicação que eu fiz, mas eu repeti ela aqui, ó, deu 435. Vamos agora fazer o último confere. Aqui está o gabarito do CESP. E vamos voltar em cada questão que a gente fez. Questão começa aqui, ó.
41, 42, 43 até 50. São as 10 de raciocínio lógico. Ok? Questão 41, certo. 42, certo, verdade. 43, errado. Certo, certo, errado. Então, gabarito, certo, certo, errado. Bateu. Certo, certo, errado. Questões 44 e 45. Certo em cima, errado embaixo. 44 e 45. Certo e errado. 46 e 47. Errado e errado. 46 e 47. Errado e errado. 48, 49 e 50. Certo, errado, certo. Certo, errado, certo. Fechamos, pessoal. 45 minutos mais ou menos de correção. Na prova você tem pouco mais de 15 minutos para fazer todas essas questões, mas é claro que a gente demorou um pouquinho, que a gente foi explicando item a item. Espero que tenham gostado. Se quiserem deixar algum comentário, vai ser muito bacana interagir com vocês. Um abraço e não esqueçam também de dar uma olhadinha lá no Instagram. Lá tem algumas dicas, tá? Estude Comigo Brasil. Um abraço a todos, obrigado e boa noite, boa tarde, bom dia para vocês.